Olá, gente. Olha só, estou falando baixinho porque tem que falar baixo, né, gente? Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Estamos aqui no ar com mais um vídeo para o canal Conversas com Cristiane e hoje eu quero falar uma coisa bem legal pra você. Se você quiser ver o vídeo, se você quiser também deixar o seu comentário, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade. E hoje, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Nós como seres humanos, às vezes a gente acha que, porque assim, nós como seres humanos, nós somos pessoas muito vaidosas. Então, por exemplo, sempre a gente tem aquela mania de achar que tudo que uma pessoa faz, ela tá fazendo em prol da gente. Ela tá fazendo em propósito da gente. Mas, na verdade, não acontece dessa forma, né? Às vezes a gente tem que analisar o seguinte: nem tudo que uma pessoa faz, ela tá fazendo de propósito. Então, eu deixo essa reflexão para você. Talvez você tá conversando com uma pessoa e aí de repente a pessoa fala alguma coisa e você pensa que aquela pessoa falou aquilo por maldade, aquela pessoa falou aquilo para te magoar. E às vezes não. Às vezes a pessoa falou aquilo simplesmente porque ela falou sem pensar. Porque, gente, acontece muito isso. Da gente falar alguma coisa e a gente fala as coisas assim sem pensar. Quando a gente vê, a gente já falou. Vocês já viram aqueles famosos 5 minutos de bobeira? Então, muitas vezes a gente dá esses 5 minutos de bobeira. Muitas vezes a gente fala algo que não é pra gente falar. Então, assim, a gente faz coisas que não é pra gente fazer. E nem sempre é tudo propositalmente. Então, por exemplo, você fala uma coisa pra pessoa porque você não pensou, e às vezes você magoa uma pessoa. E você que se sentiu magoado em algum momento, você precisa parar para ver o contexto daquilo que a pessoa tá te falando. Se a pessoa, ela realmente falou aquilo para te magoar, se ela realmente falou aquilo porque ela quis magoar você, ou se ela falou aquilo num momento impensado, num momento que às vezes ela não usou a cabeça, não usou a cabeça, né? E falou sem pensar. Claro que muitas vezes acontece que tem pessoas que falam as coisas exatamente no sentido de realmente magoar mesmo. Às vezes a pessoa falou porque ela tá com raiva, você falou alguma coisa pra pessoa e aí você quis, a pessoa revidou e falou com raiva, mas às vezes não, né? Às vezes a pessoa fala as coisas, mas não teve a intenção de ferir você. Então, por exemplo, assim, também, às vezes você manda uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa e a pessoa, ela simplesmente ela não te atende, ela não te responde, ou às vezes ela visualiza a mensagem, mas ela não te responde. Às vezes, nem sempre isso é uma coisa proposital. Às vezes, ela não atendeu você, ou ela visualizou e não respondeu a sua mensagem. Às vezes foi uma coisa assim de, como se diz, que às vezes ela estava ocupada, que às vezes ela estava sem o que fazer e não teve como você atender a pessoa, atender a, a sua ligação ou responder você. Então, gente, a gente tem que pensar muito quando a gente vai fazer julgamentos e pré-julgamentos, a gente tem que pensar se a gente pode realmente fazer, se a gente está agindo da maneira correta, porque às vezes a gente erra, porque a gente faz muitos e muitos e muitos julgamentos de maneira errada, de maneira equivocada, e muitas vezes você interrompe uma amizade, você às vezes corta, né, relações com uma pessoa que você gosta, simplesmente por causa de um mal entendido. E uma coisa que a gente tem muito que lembrar, que nós como, deixa eu tentar ficar quieta aqui, né? Nós como seres humanos, a gente sempre quer ter a nossa razão. A gente dificilmente
a gente vai olhar pra gente e admitir que a gente tá errado. Geralmente a gente olha pra gente e a gente sempre quer pensar que a gente tá certo, que o outro sim é que tá errado e nós é que estamos certos. Então, às vezes, a gente tem que deixar de lado um pouco essa coisa de sempre eu estou certo, eu, é, assim, às vezes a gente tem que esquecer esse negócio de tudo eu, e às vezes tudo passa a girar em torno da gente, tudo passa a ser do jeito que a gente quer. Então, a gente tem sempre que olhar para o lado e saber que nós temos pessoas do nosso lado e que nem sempre as pessoas elas vão viver na nossa função, que nem sempre as pessoas elas vão tudo que a pessoa falar, você pensar que a pessoa tá falando para você. Se você ouvir uma pessoa conversar, você pensar que a pessoa tá falando de você. Se você vê se a pessoa não te responder, você pensar que a pessoa fez aquilo de propósito, porque as pessoas elas têm outras prioridades, elas têm outras coisas e elas têm os seus sentimentos e elas têm as suas necessidades. Então, é isso. Fiquem